né? E aí ele preparou o seu filho Isaac para esse momento, a confiança que ele tem. Isaac ele tem várias experiências com Deus, com os seus poços, né? Onde Deus fazia jorrar água dos seus poços. Mesmo que as pessoas vinham e entulhavam os seus poços, Deus fazia fluir. Então ele tinha muita experiência com Deus. Só que conforme Isaac foi envelhecendo, ele foi deixando algumas coisas tomarem o lugar de Deus. E se você olhar na Bíblia, você vai ver que ele parou de seguir alguns princípios. Ele parou de seguir alguns princípios. Então, olha só, quando a gente consagra os nossos filhos ao Senhor, e aí a gente, retornando aqui, né, ao Isaac, você vai ver depois o final da família dele, o Jacó com um problema com Esaú, né, o Esaú com um problema com o Jacó, querendo matar o Jacó. Poxa vida, como que chega nesse ponto? Por que chegou nesse ponto? Então a gente tem que olhar na Bíblia e a gente tem que ver aquilo que é bom, a gente pega e fala, poxa, é isso aqui que a gente tem que fazer. Mas a Bíblia ela é tão verdadeira que ela não esconde nada. Ela não esconde pecado de ninguém. Ela revela o pecado. E aí, a gente olha também, a gente vê então os maus exemplos. E fala, poxa vida, isso aqui não é bom a gente seguir. Isso aqui eu não quero para a minha família. Então nós precisamos quando nós estamos consagrando os nossos filhos a Deus, nós estamos acreditando que Deus ele tem sabedoria na sua palavra para ajudar a gente. A gente não pode criar os nossos filhos de acordo com os nossos pensamentos. Não é o que a gente acha que é certo, o que é errado, apesar que às vezes nós acertamos, mas às vezes nossos pensamentos eles são errados quanto a isso. Então a gente precisa de buscar a orientação, a proteção e a bênção de Deus. E como a gente vai falar sobre consagração de filhos, é bom a gente entender o que é consagrar. O que é consagração? A consagração é o ato de alguém separar algo, Eu consagro a Deus. Por exemplo, quando você vai almoçar, quando você vai jantar, quando você vai fazer uma refeição, é importante você consagrar aquilo que você vai comer a Deus, agradecendo ao Senhor. Quanta gente é livre de enfermidade, quanta gente é livre de tanta coisa, porque faz isso. Mas quanta gente perde a bênção do Senhor, às vezes fica doente, porque não consagrou o alimento ao Senhor. Então, consagrar é quando eu dedico algo a Deus. Isso aqui é do Senhor. É quando eu dedico alguém a Deus. Separando essa pessoa ou esse algo, essa coisa, para o serviço de Deus. Eu posso separar, por exemplo, um instrumento desse, falar, esse instrumento é consagrado ao Senhor. Ele só vai tocar músicas para o Senhor. Só para o Senhor. Esse instrumento aqui vai ser isso. Às vezes a pessoa é um músico profissional. Ela fala, não, mas esse instrumento eu não vou tocar nenhum outro tipo de música que agrade as pessoas, a não ser louvores a Deus. Então estou consagrando algo, separando alguma coisa para o serviço divino, para o propósito divino. E no contexto da criação de filhos, da consagração dos filhos, envolve o quê? A gente dedicar as crianças. Dedicar as crianças ao Senhor, reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida deles, desde o nascimento. Quer dizer, quando a gente consagra, eu estou reconhecendo. É interessante, que quando a gente vai ter filhos, a gente começa a sonhar com eles, Como que eles vão ser, não é verdade? Quem eles vão ser? A gente começa a pensar sobre isso. Começa a meditar sobre isso. É Deus já colocando no nosso coração a intercessão, o amor por essas crianças. A consagração, então, você já entendeu o que é. É você separar algo para Deus. Mas qual que é a importância da consagração dos filhos? A consagração, ela reflete a confiança dos pais no plano de Deus para a vida dos seus filhos.
Quando nós tivemos nossos filhos, eu e minha esposa, né, e a gente estava ali com eles, sempre nós estávamos investindo na vida deles. Nós comprávamos livros de histórias que falavam de missionários, né? E tínhamos pelo menos uns 2 ou 3 livros de histórias sobre missões. E a gente, quase toda noite, eu não posso garantir que era todas as noites, mas eu, na minha mente, acredito que era praticamente todas as noites. Nós ali nos reuníamos, eu e minha esposa, a gente deitava na cama, eles iam e deitavam em cima da gente, em volta da gente, e a gente começava a contar histórias, né? Contar histórias dos missionários. E aí, vendo aqueles atos que eles tinham, né? Aquele heroísmo de levar o evangelho, né? Não importando as dificuldades, né? Eles viram um missionário, por exemplo, da China, que ele teve vários filhos, e nas missões, os seus filhos, vários deles morreram. E para eles enterrarem, eles eram estrangeiros, eles tinham que caminhar, às vezes, dezenas de quilômetros, porque não deixavam eles enterrarem os seus filhos no meio dos chineses. Então eles tinham que ir para um lugar distante, às vezes carregando, para poder fazer o funeral. E eles viram histórias assim. E muitas vezes eles perguntavam: pai, mãe, será que um dia a gente vai poder fazer isso? Será que um dia nós vamos ser isso? E aí a minha esposa falava assim para eles assim: vocês podem ser o que vocês quiserem. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Uma das minhas filhas, né, a Rebeca, esses dias ela vendo o trabalho lá do Estevão, ela falou assim: meu irmão, você poderia ser o que você quisesse. Você estudou em boas escolas, você é muito inteligente, você poderia ser um presidente, você poderia ser um médico, você poderia ser qualquer coisa que você quisesse, mas você escolheu ser um pastor, um missionário. E a sua obra está fazendo uma grande diferença. Foi a melhor coisa que você fez. Foi você queimar toda a sua vida no altar de Deus. E com certeza, mas isso foi o quê? Reflexo, né? Reflexo da criação. Reflexo por quê? Porque eles viam a gente trabalhando na obra de Deus. Hoje talvez os irmãos não viram, né? Não veem eu às vezes lavando uma igreja. Às vezes não vê eu varrendo uma igreja, mas eu já fiz muito isso. E sozinho, não tinha equipe não. Quando não tinha, era eu que fazia. Minha esposa fazia. Os nossos filhos nos ajudavam. Entendeu? Se era a pintura da igreja, não tinha ninguém, a gente ia fazer. A gente fazia. Não importava que fosse. Então eles foram vendo o exemplo. Eles foram vendo a vida da gente. Tá? Então a consagração, ela não é um mero ritual. Mas ela é uma afirmação de que os pais, elas reconhecem a necessidade de direção divina. O que você vai fazer hoje aqui, quando você consagrar o seu filho, está falando para Deus: Deus, eu reconheço a sua direção na criação dos filhos. Eu reconheço e eu quero seguir a tua direção. Eu quero mostrar aqui para você alguns exemplos bíblicos. Vamos lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 24. Vamos até o versículo 28. Olha só. 1 Samuel capítulo 1, o verso 24. Havendo-o desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor,
tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu. Olha só, ela orava pedindo para Deus esse menino. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também, pode ir, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Ela trouxe o filho dela e ela entregou ao Senhor por todos os dias que viver. Ela consagrou o filho dela, falou assim: ó, Senhor, eu estou entregando o meu filho. Ele é do Senhor por todos os dias que ele viver. Pois do Senhor o pedi. Eu pedi e foi para Deus. Foi para o Senhor que eu pedi ele. E eles então adoraram ali ao Senhor. Olha aqui um exemplo de consagração. Ana, então, Ana não podia ter filhos. Ana fez uma oração, então, uma oração poderosa, um clamor a Deus. A Bíblia fala que Eli, quando passou pela Ana, quando ela estava fazendo oração, ela estava igual se fosse bêbada. Ele achou que ela estava bêbada. Por tanto quebrantamento. Porque esse filho foi para ela assim, uma grande vitória. Porque ela não podia ter filhos. E não ter filhos, no meio da cultura judaica, era para eles uma espécie de maldição. A mulher estava em maldição quando ela não tinha filhos. E Ana, então, ela acreditava nisso e ela queria, então, a sua libertação. E ela foi para Deus, ela clamou ao Senhor e está lá, parecendo bêbada. E ele vem, chama a atenção dela. Ela podia ter feito qualquer coisa, ela podia ter falado: quem que você pensa que você está falando comigo aí? Quem que você pensa que você é? Mas ela não fez isso. Apesar do Eli estar fora dos caminhos do Senhor, assim, o jeito dele, a família dele não está realmente servindo o Senhor como deveria. Ele não é nem um exemplo de homem de Deus. Nesse quesito. Ele pega e ele fala assim: o que está acontecendo, mulher? Você está bêbada a essa hora do dia? E ela fala assim: olha, esse é o quebrantamento do meu coração. Eu não posso ter filhos. E eu estou orando. Eu não bebi nada. E ele pega e fala assim: então, olha, daqui um tempo, que é a base de 1 ano, ele falou: você vai estar segurando um filho nos seus braços. Então, depois daquele tempo, de 1 ano, ela estava grávida, estava segurando o filho nos seus braços, conforme a palavra de Deus veio. E ela fala então: por isso também eu entrego ao Senhor, por todos os dias da sua vida, será consagrado ao Senhor. A consagração de Samuel, então, é um exemplo de como os pais, eles podem entregar os seus filhos ao Senhor, confiando então na direção. Então, entrega o teu filho hoje para Deus. Entrega o teu filho hoje para Deus, confiando que Ele vai dirigir os teus passos. Aleluia. O segundo exemplo que a gente vê na Bíblia está lá em Lucas capítulo 2, o verso 22 até o 24. Olha o que a gente vê aqui. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Espera aí. É isso aí. Capítulo 2, irmão. Capítulo 2, verso 22. Capítulo 2, capítulo 2. Isso. Verso 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos.
Aqui nesse texto, a gente vai encontrar então José e Maria. Depois que havia passado o tempo da purificação, né? Eles levaram Jesus ao templo para consagrar Jesus, para apresentar Jesus diante de Deus, conforme era a tradição judaica, né? Conforme Ana fez ali com seu filho. Eles foram lá. Esse daqui então é um exemplo para a gente, né? O ato de consagrar um filho ao Senhor, como Maria e José fizeram. Eles demonstraram o que? Obediência. Eles levaram o seu filho, Jesus, para ser consagrado no templo. Obediência à promessa de Deus. Agora eu acho interessante duas coisas que aconteceram durante essas consagrações. Então, por exemplo, Samuel, quando Ana fez aquela oração, ela já estava consagrando Samuel ao Senhor. E aí Deus dá uma profecia para o profeta Eli, dizendo: olha, eu já escolhi alguém que vai estar aí, no seu lugar. Então Samuel, com 3 anos de idade, foi levado para o templo. Para o templo não, que era a tenda naquela época. Foi levado para lá, para poder fazer o serviço de Deus. E Jesus, quando ele foi consagrado, também Simeão estava passando por lá, e entrou dentro do templo, e a Bíblia fala que ele viu Jesus, quando ele viu o Senhor, ele falou assim: olha, agora eu posso ser levado, porque eu vi o Salvador, eu vi o Messias. Ele tinha agora a certeza, ele sabia que aquela criança era o Filho de Deus. E ele profetiza sobre a vida de Jesus. E ele fala também com a mãe de Jesus. Logo após entra uma viúva chamada Ana, né? E ela também profetiza sobre a vida de Jesus, ela também faz declarações sobre a vida de Jesus. Então veja como a consagração, quando algo é consagrado, Deus sempre traz confirmações. Deus sempre traz palavras proféticas. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer nessa manhã. Bom, a gente viu então o exemplo de Samuel aqui, né? E a gente viu o exemplo de Jesus. Mas agora, eu quero falar com você sobre alguns princípios sobre a consagração dos filhos. Então, mais uma vez, no Salmo 127, verso 3, a Bíblia diz assim: olha, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Essa é uma das visões que nós temos que ter a respeito dos nossos filhos. E às vezes as pessoas, elas falam coisas ruins a respeito dos filhos. Pais falam coisas ruins às vezes a respeito dos filhos. E a Bíblia está dizendo aqui que os filhos são herança do Senhor. Será que Deus dá alguma coisa ruim para a gente, irmãos? Não. Você tem que começar a saber discernir que uma criança, ela é criança. Ela vai fazer arte. Ela vai fazer coisas que vai, às vezes, te impactar, né? Que vai, às vezes, causar, às vezes, algum transtorno na sua vida. Mas você tem que saber, é uma criança. Tá certo? Tem que separar isso, né? Eles são uma dádiva de Deus para a nossa vida. Quando a gente consagra, os pais, então, eles estão fazendo o quê? Reconhecendo que a vida dos seus filhos pertence a Deus. A vida dos nossos filhos não pertence a nós. A vida dos nossos filhos pertence a Deus. Essas crianças aí, né, que você está segurando, lembro de uma música que a gente cantava, eu e minha esposa. A gente estava lá em casa, sozinho, não era que cantava na igreja, mas a gente cantava em casa essa música, né? Como que era, meu irmão? Poxa vida. Os dedinhos que agarram minhas mãos
Coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é um presente de Deus. E não sei mais. O futuro está em tuas mãos. E eu ficava cantando junto com a minha esposa aqui, e eu ficava pensando, aonde os nossos filhos vão parar? O que eles vão ser? E a gente profetizava, a gente declarava que eles seriam homens, mulheres de Deus, que iriam servir o Senhor por toda a vida, né? Hoje a gente vê lá uma em Portugal, tentando lá de alguma forma ajudar uma igreja. Eu falei, ó, Deus te levou aí, ajuda essa igreja que você está aí, né? Ajuda essa igreja que você está aí. Ela até falou assim, não, pai, queria mandar o dízimo aí. Eu falei, não, você dizima aí nessa igreja, né? Dizima aí, deixa o Senhor trabalhar aí na sua vida, ajuda essa igreja que você está. Então ela está preparando estudos para poder ajudar a igreja lá, né? De alguma forma. E lá, o Estevão na Bahia, a Giovana aqui, buscando ajudar os jovens, os adolescentes. E a gente cantava isso, né? Outra coisa da consagração de filhos, né? De um princípio da consagração de filhos, primeiro a gente saber que o Senhor, Ele vai conduzir, a gente tem que ter essa certeza, essa fé. A segunda coisa é a gente ensinar para os filhos o caminho do Senhor. Nós precisamos de ensinar os nossos filhos. Provérbios 22:6 fala, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E aqui, às vezes, as pessoas, o que elas fazem? O que certos pais fazem? Falam assim, olha, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Porque às vezes o pai, a mãe, está com a vida errada. Então, deixa eu te falar, irmão, consagrar o filho, não é só a gente chegar aqui, pode ser que seja só um ritual na sua vida, é igual batismo. Tem gente que toma banho de piscina, meu irmão, e tem gente que batiza. É igual ceia, o Paulo fala de ceia. Tem gente que toma ceia, tem gente que toma um cálicezinho de vinho e come um pedacinho de pão. Há uma diferença. E a consagração de filhos não é diferente disso. Ou você realmente consagra os seus filhos, e se você consagrar os seus filhos, você tem que saber, eu preciso colocar a minha vida no altar de Deus. Eu preciso ensinar o meu filho no caminho. Veja que a Bíblia fala no caminho. Não é o caminho. Não é para você ensinar, ó, isso daqui é o caminho, ó, vai por aqui. É para você pegar na mão e falar assim, ó, o caminho é por aqui, ó, onde o papai e a mamãe estão passando. Esse é o caminho. O caminho é você tomar a mão do seu filho e você caminhar junto com ele. Então a consagração de filhos envolve não apenas um ato simbólico, mas envolve um compromisso de educar o seu filho no caminho do Senhor. De ser um modelo para ele, dele olhar para você e falar assim, meu pai, minha mãe é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles servem realmente ao Senhor. Outra coisa importante, outro princípio importante, é orar constantemente por eles e discipliná-los nos caminhos do Senhor. Essa disciplina que está lá em Efésios capítulo 6, verso 4, diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Você vai ensinar o seu filho a obedecer a Deus. Você vai ensinar seu filho a ouvir a voz de Deus. Você vai ensinar o seu filho a orar. Você vai ensinar o seu filho a ler a palavra. Você vai ensinar o seu filho o princípio do jejum. Tá certo? Por último, e não menos importante, deixa eu ver aqui que é o papel dos pais, tá bom? Então, o papel dos pais. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te.
Olha só, irmãos. Essas palavras que hoje te ordeno, elas estarão no teu coração. O coração para o judeu era o centro, o espírito. Era o centro da mente. Né? Tu as inculcarás a teus filhos. Você vai falar para eles. Você vai ensinar eles. Você vai falar sentado em casa. Você vai falar andando pelo caminho. Você vai falar quando você se deitar. E você vai falar quando você se levantar. Tá? A segunda é orar e abençoar. Ore sempre pelos seus filhos. Abençoe os seus filhos. A oração dos pais sobre os filhos é muito importante. E aí nós vamos terminar aqui com Mateus capítulo 19, versículo 14. Mas Jesus disse: deixai os pequeninos, e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. A gente conhece a história, e a gente sabe que os discípulos estavam achando que as crianças estavam incomodando Jesus. E Jesus disse: não, elas não estão me incomodando. Deixe as crianças vir a mim. Não os impedis. Então nós temos que ensinar. E aí a gente ora. E Deus vai começar a usar seu filho. A partir do momento que você consagrar ao Senhor, Deus vai começar a fazer uma obra na vida dele. Deus vai começar a abrir, né, uma revelação. Deus vai começar a mostrar para você que é pai, você que é mãe, os dons dos seus filhos. E ensinar e conduzir eles nesse caminho. Então você tem que orar e abençoar a vida deles, assim como Jesus abençoa as crianças. Você tem que orar e abençoar os seus filhos. Amém? Então a consagração de filhos, ela é um exemplo para a gente, um ato de fé, de confiança, tá certo? E que nós devemos praticar. Por isso hoje, eu quero primeiro eu quero orar junto com você por aqueles pais que seus filhos já estão grandes, mas você não consagrou eles. Você não consagrou eles a Deus e hoje você quer consagrá-los. Então quero dar essa oportunidade para esses pais. Queria que você ficasse de pé. Aquele pai, aquela mãe que quer consagrar seus filhos ao Senhor. Você não fez isso no passado, tá bom? Não sei se você entendeu. Aqueles pais que os seus filhos já estão mais velhos, você não teve essa oportunidade, tá bom? É esse que eu quero orar agora. E você já sabe, você tem que orar, abençoar, e você tem que ser um exemplo para eles, certo? Você tem que ser um exemplo, você tem que ensinar eles no caminho. Eles estão grandes, mas ainda você é pai, você é mãe, você tem esse trabalho, tá bom? Aleluia. Senhor Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti. O Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor está aqui, o Senhor está na casa dos Teus servos, dos Teus filhos aqui. E eu quero agora, Senhor Deus amado, diante do Senhor, assim como Jesus foi apresentado, assim como Samuel foi consagrado também, nós queremos consagrar, Senhor Deus, agora a vida desses filhos que já estão há bastante tempo sem essa unção, Pai. O Espírito de Deus, nós queremos que o Senhor derrame de uma unção especial agora. Esses filhos estando aqui ou não,
que eles sejam consagrados ao Senhor, ao propósito divino. Aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles, nós consagramos agora. Nós consagramos agora, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Teu filho é consagrado ao Senhor. Amém. Agora eu quero orar por aqueles que se converteu e que nunca seu pai e sua mãe te consagraram, né? Vou orar. Então, se você já ficou de pé, pode ficar de pé. Se tem mais alguém, pode ficar de pé. Senhor, eu agora, como pastor dessa igreja, eu declaro agora sobre a vida desses irmãos, Pai, que não tiveram, Senhor Deus, a oportunidade, seus pais não lhe deram a oportunidade de consagrá-los ao Senhor. Senhor, como os meus filhos, eu consagrei a Ti. O Estevão, a Rebeca, a Giovana, eu consagro agora, Senhor Deus, esses Teus filhos a Ti. Eu consagro agora, Senhor Deus, a vida deles a Ti. Senhor, eles estão sendo separados agora para o Teu propósito, para o Teu chamado, para aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles, que eles possam confiar plenamente, Senhor Deus, na direção que o Senhor tem para eles. E eu peço, Senhor Deus, para que o Senhor cubra eles, Senhor Deus amado, com dons espirituais. Capacite-os para que eles possam cumprir todo o ministério que o Senhor nos chamou para fazer. É isso que eu declaro agora no nome de Jesus. Amém? Pode sentar agora.